gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta, começando mais um vídeo. E se você estiver ouvindo aí um ruído de fundo, é o ventilador que tá ligado aqui do meu lado, porque não tá dando, gente, tá muito quente aqui em Londrina esses últimos dias. Mas o calor não nos impede de continuar falando sobre livros, recomendando livros e lendo livros também. A proposta do vídeo de hoje é que eu leia alguns dos livros que estão mais famosinhos, mais sendo comentados, mais sendo hypados na atualidade. Eu separei alguns livros, então, pra poder ler durante esse vídeo. Um deles eu já li, que foi o Torturado. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre os próximos livros que eu vou ler, o que eu tô lendo no momento, mas vamos começar falando sobre o Torturado, que eu finalizei recentemente. Eu tava ensaiando pra ler esse livro já há muito tempo, muito tempo, só que eu sempre achei o preço dele bem alto, então sempre ficava pra depois, e daí eu aproveitei uma promoção que o e-book entrou em desconto, e daí eu aproveitei pra garantir o e-book, então eu li pelo Kindle, e esse foi um dos livros que entrou na minha meta de leitura da Maratona Literária de Primavera, que é uma maratona que é organizada pela Karine lá do Kabuki TV. Então esse livro tava na minha meta da maratona e eu li em um final de semana. Eu comecei no sábado, terminei no domingo. Eu poderia ter lido ele todo em um dia só se não tivesse outras coisas pra fazer, porque realmente foi um livro bem rápido de ler, embora a história em si não seja das mais leves, sabe? Muito pelo contrário. É uma história bem emocionante, não vou dizer que triste, mas é uma história que tem a sua carga de drama, digamos assim. Eu acho que a maioria das pessoas já conhece, ou já ouviu falar de Torturado, que é um livro nacional, né, de autoria nacional, que está sendo muito recomendado, inclusive lá fora. Ele está sendo muito bem criticado, e o autor, que é o Itamar Vieira Júnior, ele é de Salvador, e ele tem já outro livro que ele publicou depois desse, que eu já coloquei também na minha wishlist, porque quero ler tudo. Ai, parece que essa imagem tá ficando meio estourada, ou é impressão minha? Assim acho que fica muito escuro. Mas eu vou acender aqui e acho que vai dar uma melhorada, só pra ter uma luzinha assim de quebra. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre esse livro. Eu até me sinto muito despreparada pra comentar sobre Torturado, porque é um livro que certamente tem muitas camadas e que tem muita coisa que a gente pode conversar e comentar. E ainda assim, muito provavelmente vai ter coisa que algumas pessoas já observaram ou já refletiram sobre a história que nem passou pela minha cabeça ainda. Por isso eu acho que esse é um livro ótimo pra se ler em conjunto, pra fazer leitura coletiva, porque cada pessoa, eu acho, vai se ater mais a alguma coisa, né, alguma parte dessa história que vai gerar um debate, que vai gerar uma conversa, que vai gerar uma reflexão. Mas assim, falando brevemente, a gente tem a história de uma família de trabalhadores de uma fazenda que vivem em um sistema de semi-escravidão. Eles trabalham de sol a sol naquela fazenda, que tem lá os seus senhores de terras e tudo mais, tem um dono nessa fazenda, e eles trabalham de sol a sol ali, plantando, cuidando da terra, cuidando sabe, das plantações, tudo isso pro próprio dono da terra, e em troca eles têm o direito de morar ali, só que eles não têm o direito de, por exemplo, se fazer permanente naquele local. Por exemplo, eles não podem construir casas de alvenaria, eles têm que construir as suas casas em barro. E durante todo o livro a gente vai ver como que é difícil pra essa família morar numa casa de barro, porque é uma construção muito sensível, uma construção que não dura, sabe? Bate um vento, dá uma chuva, uma tempestade, vai desfazendo. E daí eles têm que reconstruir tudo de novo. É um trabalho, assim, que não acaba, tanto com a fazenda quanto com as suas próprias casas. Eles acabam podendo também cultivar a sua própria horta ali, né? A sua própria roça. Mas aí, de segunda a sábado, eles estão trabalhando pro patrão, e no domingo, que é o dia que eles teriam pra eles estão ali cuidando do próprio alimento, porque se eles não plantam, eles também não comem, porque eles não recebem um centavo pelo trabalho deles. Então eles precisam mesmo estar o tempo inteiro trabalhando pelo seu sustento. É uma vida muito dura, muito sofrida. E o interessante desse livro, inclusive, é que ele não é datado, sabe? O período em que ele se passa não é especificado. Em momento algum a gente tem dito certinho qual que é o período que esse livro se passa. Então fica no nosso imaginário, porque pode ser em qualquer época, pode ser no presente, pode ser alguns anos no passado. Existem alguns resquícios de informação que o autor vai dando ali que levam a gente a entender que pode ser em determinada época, né, talvez, assim, porque ele fala sobre carro de boi. Tem também um momento ali do livro em que ele fala sobre a chegada da televisão, então a gente poderia pensar talvez no meio do século XX, mas não sei, não dá pra saber, não dá pra ter certeza
da época, o que eu achei muito interessante porque fica no imaginário. Mas enfim, o foco dessa história tá nas irmãs Belonísia e Bibiana, que são duas irmãs de idade muito próximas. Elas têm 1 ano e pouco de diferença, tipo eu e minha irmã mais nova, assim. E elas são muito unidas, assim, elas cresceram juntas, elas brincam juntas, fazem muitas coisas juntas, e inclusive elas fazem muitas traquinagens juntas. E uma das coisas que elas mais gostam de fazer é fuxicar as coisas da avó. A avó delas tem uma mala muito enigmática que ela guarda embaixo da cama com alguns pertences, e as meninas gostam de fuçar as coisas da avó, e vai ser, no começo logo do livro, a gente vai acompanhar elas desbravando essa mala. Elas vão encontrar uma faca muito única, assim, muito diferente. E quando elas encontram essa faca, vai acontecer um acidente que uma delas vai ficar sem falar pra sempre. E é muito legal, gente. Eu achei muito genial que o autor, assim, não deixa, mais uma vez, né, esclarecido qual das duas irmãs não falam. A gente não sabe qual delas não falam. E a gente fica por muito tempo na história só imaginando, só criando possibilidades até que a gente tenha essa resposta bem mais pra frente no livro. E eu achei isso muito legal, muito instigante, sabe? De você ficar na curiosidade pra saber quem é essa irmã que tá sem falar. Enfim. E aí a gente acompanha o crescimento dessas irmãs desde a infância até a vida adulta, tudo que elas passam durante a sua vida penosa. Tanto elas quanto os pais. O autor apresenta a gente muito da cultura do povo afro-brasileiro, muito da religiosidade presente, né, na cultura desses povos. E é muito, muito legal ver como que era algo muito presente na vida deles. E é muito triste também perceber que com o passar do tempo essa cultura, essa religiosidade tão presente na vida deles vai aos poucos deixando de existir. Enfim, gente, eu amei essa história, eu amei a escrita do Itamar Vieira Júnior. Eu acho que esse livro tem um potencial tão grande de se tornar um clássico da literatura brasileira que, sei lá, todo esse burburinho que tem, né, acontecido nos últimos anos com relação a esse livro é totalmente válido, totalmente justo. Eu concordo 100% com tudo que as pessoas comentam sobre esse livro, sobre ele ser necessário, sobre ele ser uma leitura muito forte, mas também muito bonita e muito relevante pra nós brasileiros. E eu esqueci de comentar, mas esse livro se passa no sertão da Bahia e é muito, muito legal. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam uma entrevista que o autor deu pro Leandro Carnal, uma outra pessoa também brilhante, né, um professor, enfim, adoro o canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa entrevista, ela tem uma duração de 1 hora, mas é bem legal. Enfim, gente, já comecei aí favoritando uma leitura neste vídeo, porque sim, se tornou um favorito. Eu amei Doutorado, leia, se você não teve oportunidade, leia esse livro. Ai, gente, eu não aguento. Eu não aguento. Eu acabei de ler, quase agora há pouco, né, um pouco mais cedo, eu acabei de ler The Spanish Love Deception. Não sei o que eu tava esperando desse livro, eu tava esperando só que fosse ser uma leitura de comédia romântica. Ai, eu adorei. É o que eu tenho pra dizer, eu amei esse livro, gente. Fazia muito tempo, tava comentando disso inclusive com algumas pessoas. Fazia algum tempo já que eu não li um romance que me fisgasse tanto assim, sabe? Minhas últimas leituras de romance foram ok, sabe? Daí vem esse livro e me faz voltar a amar romance. Gente, eu amei esse livro. Tá, vamos lá. The Spanish Love Deception é um livro que tem sido muito comentado na gringa e também aqui no Brasil entre os leitores que leem livros em inglês. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu aproveitei pra fazer essa leitura. E, gente, super tranquilo de ler, sabe? Não precisa ter um nível super avançado de inglês, mas assim, vamos falar da história. Esse livro é aquele clichê do preciso de um acompanhante, sabe? Um fake boyfriend, um namorado falso, assim, pra me acompanhar num evento. No caso, a protagonista é a Lina, na verdade o nome dela é Catalina, mas ela prefere que chamam ela de Lina. Ela é espanhola e vive já há alguns anos nos Estados Unidos. Ela mora em Nova York, ela é engenheira e ela trabalha numa empresa de engenharia e não só tem qualquer cargo lá dentro. Ela é meio que líder de um grupo de pessoas de determinado setor dentro da empresa, ou seja, ela tem um cargo muito bom ali dentro, de muita responsabilidade, que ela batalhou pra conseguir, mas ela tá inserida nesse ambiente que é predominantemente masculino, né? Tem mais homens trabalhando ali do que mulheres. E logo no comecinho do livro, as primeiras páginas, é ela conversando com uma amiga, né? Uma das poucas moças que também trabalham na empresa, falando sobre a situação do casamento da irmã dela, que vai acontecer dali algumas semanas. E ela tinha falado pra família que ela levaria alguém, né? Que ela iria acompanhada de uma pessoa, e ela não tem ninguém pra ir com ela e tudo mais. E quando ela tá conversando sobre isso com essa amiga, ela escutou uma pessoa falando, né, um homem falando: eu te acompanho, eu posso ser o seu acompanhante, eu posso ir junto com você. Quando ela percebe quem é, ela
tipo, fica chocada. Ela fala, não quero nada com você, eu nem gosto de você, a gente não se dá bem. Quem se ofereceu pra ir junto com ela foi o Aaron, e é um colega de trabalho que eles meio que não se suportam, assim, sabe? Tem uma animosidade ali entre eles, e a princípio ela tá certa de que ela não vai aceitar essa oferta, ela tá muito relutante com relação a aceitar ir junto com ele. Só que com o passar do tempo as coisas meio que vão se, digamos assim, complicando pro lado da Lina, porque um mal entendido vai acontecer ali e a família dela vai começar a achar que o Aaron é o namorado dela, a pessoa que ela levaria pro casamento. E junto disso, o Aaron vai aos poucos, tipo, tentando convencer ela de que essa é a oportunidade que ela tem, a única opção que ela tem de levar alguém, de ter uma pessoa pra acompanhar ela no casamento da irmã e tudo mais. Ele acaba convencendo ela, e ela também, pela sua própria situação, acaba se convencendo disso. E eles fazem um acordo de que ele vai acompanhar ela no casamento da irmã, e em troca, ela vai acompanhar ele num evento que ele precisa participar, um evento beneficente e tudo mais, que vai acontecer dali um tempo. E eles fecham esse acordo, né, de serem fake dates, que eles chamam, é tipo os encontros falsos, assim, sabe? Que é como se fosse realmente um encontro, só que é uma coisa arranjada, né? Falsa. Ou seja, mais clichê impossível. Me lembrou, inclusive, o filme Muito Bem Acompanhada, só que no caso do filme, a mocinha acaba pagando um cara pra ir com ela. E no caso do livro, a Lina faz esse acordo junto com o Aaron. E com o passar do tempo, conforme eles vão nesse evento que o Aaron precisa ir, ele vai acompanhado dela, ela acaba conhecendo mais sobre a pessoa dele, porque como eles não se dão muito bem, eles não se conhecem, sabe? Eles não têm muita abertura de conversar, de saber muito mais um sobre a vida do outro. E é nesse evento que ela tem a oportunidade de entender melhor quem ele é, entender um pouco mais sobre, enfim, o passado dele e tudo mais. E aos poucos essa animosidade vai se dissolvendo e eles vão deixando de se odiar tanto, sabe? Eles vão passando a se tornar colegas mesmo. E tudo isso, né, antes de eles irem para o casamento. E quando chega na época do casamento, lá as coisas já estão bem, assim, o clima tá bem menos tenso entre eles, né? Com relação a essa animosidade aí, esse sentimento de mútuo, de um não gosta do outro. Só que assim, a princípio a gente não entende porque eles não se gostam, a gente vai aos poucos entendendo o que aconteceu no passado que fez eles terem esse tipo de sentimento. E mais pro fim da história a gente vai entendendo muito mais profundamente toda essa situação que envolve os dois, sabe? A gente entende cada um dos lados. A gente já espera, obviamente, que vá se desenvolver aí um romance, já que é uma comédia romântica, então sim, em algum momento ali eles vão se aproximando, né? Eles vão ficando cada vez mais interessados um no outro. E é muito fofo, gente. É muito legal de acompanhar. Eu achei, pelo menos, muito legal. E eu gostei muito também que a autora trouxe pra história algumas coisas muito interessantes pra gente refletir, como, por exemplo, a questão da ansiedade, dos distúrbios alimentares, porque a Lina é uma pessoa ansiosa, conforme o casamento vai se aproximando, ela vai ficando ainda mais ansiosa, e daí ela meio que tem um relacionamento não muito amigável, digamos, com a comida, porque ora ela desconta no alimento, né, pra aliviar o seu estresse, a sua ansiedade, mas em outros momentos ela tá, tipo, fazendo um regime drástico de não comer nada pra poder ficar bem na roupa do casamento, esse tipo de coisa, sabe? Então eu achei legal que a autora trouxe isso, mas eu senti falta de ter um pouco mais do desenvolvimento disso, no sentido de a gente acompanhar a protagonista se aceitando como é, sabe? Eu senti um pouco de falta disso. A gente tem também a questão do sexismo no ambiente de trabalho, já que a Lina é uma das poucas mulheres que trabalham nessa empresa e que escuta muita porcaria por ser mulher por parte de homens, alguns ali em específico, e a autora desenvolve isso muito bem. A autora também trabalha muito bem o passado da Lina, todas as suas dores e o que aconteceu com ela antes e o porquê que ela quer tanto chegar no casamento acompanhada. A princípio eu tava imaginando que fosse porque o ex-namorado dela, que é irmão do noivo, vai estar no casamento. E eles tiveram um fim de relacionamento bem intenso que a gente no começo não entende o que é. A princípio eu tava imaginando que fosse ser por causa disso, sabe? Porque ele ia estar lá e ele estaria lá com a noiva e ela não queria chegar parecendo que, tipo, não seguiu com a vida, sabe? Enquanto ele tinha seguido. Mas na verdade não. O motivo de tudo isso é algo bem mais profundo e eu achei muito legal entender, tipo, por que a Lina sentia tanta necessidade de aparecer lá acompanhada. É algo bem mais sobre ela do que sobre outra pessoa, sabe? É muito, muito interessante ver isso, por isso eu também adorei essa parte, né, quando isso tudo é explicado. E o romance, gente, olha, preciso dizer que fazia muito tempo que eu não tinha crush em personagem, em mocinho de livro. Ai, fazia muito tempo, mas o Aaron, ele conseguiu. Ele conseguiu. Uma coisa que eu não gostei muito nesse livro foi que a autora constantemente quer pintar essa imagem de um deus grego na figura do Aaron. Não gostei muito disso. O tempo todo a Lina vai ficar falando sobre como ele é grande, como ele é, né, tipo,
enfim, o tempo inteiro. Como ele é grande, como ele é grande, como ele é grande. Tá bom, já entendi que o homem é uma porta, já entendi. Mas eu achei o Aaron muito fofo, gente, assim. Ele é aquele tipo de pessoa na dele, sabe? Aquela pessoa meio que é introspectiva, meio misteriosa também, que torna tudo ainda mais, tipo... Te deixa ainda mais curioso pra entender como que é essa pessoa e instiga muita gente a entender como que ele é, saber como que ele é. E todas as pequenas coisinhas que ele vai fazendo pela Lina e com a Lina durante a história, atreladas a essa personalidade dele, fizeram com que ele se tornasse um crush. Eu achei ele uma pessoa muito legal. Eu gostei muito do personagem dele, embora em alguns momentos tenha me irritado também, com umas coisas que, tipo assim, eu não curto, né, mas que, enfim, outras pessoas podem gostar. Enfim, gente, eu adorei esse livro. Eu tô entendendo porque as pessoas estão curtindo tanto a história, porque ele tá ficando tão conhecido, né, o livro. Mas enfim, gente, tudo pra dizer que eu gostei bastante desse livro. Eu dei 4 estrelas e meia e tô pensando em favoritar, porque dentre os últimos romances que eu li, esse foi de longe, assim, um dos melhores. Tem cenas inapropriadas pra menores de 18 anos, ok? Então, enfim, não é um livro apropriado. São poucas as cenas, mas elas existem, então fica aqui, né, já o aviso. E, gente, olha, se você lê inglês, se você tem o Kindle Unlimited, aproveita. Quem ainda tá no Kindle Unlimited e leia, porque o que geralmente acontece, né? Quando o livro fica muito conhecido, quando ele fica muito comentado, muito famoso, geralmente eles tiram, né, do Kindle Unlimited pra obrigar as pessoas a comprarem o livro, já que tem tanta gente ficando curiosa pela história. Então, se você lê inglês, já aproveita aí e vai ler essa história e depois vem aqui me contar o que foi que você achou, porque, meu Deus do céu, como que eu vou voltar pra realidade agora? Eu não sei nem como é que eu vou conseguir focar no próximo livro, se eu vou ficar com ressaca, porque eu amei essa história. É isso. Agora, pessoal, eu preciso ver o que eu vou ler em seguida, porque eu tô entre 2 livros que eu não decidi ainda. Mas eu acho que eu sei por qual que eu vou agora. Eu tô entre A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, e estou entre A Vida Invisível, de Ed La Rue, o famosíssimo, aclamado, da Vi Schwab. Eu não sei por qual que eu começo, porque um é muito maior do que o outro. Mas eu acho que eu vou... Não sei ainda, gente. Eu vou decidir. E daí quando eu voltar pra atualizar esse vídeo, vocês vão saber por qual que eu decidi, tá bom? Então tá bom. E aí, gente, terminei mais um livro. E eu amei. Gostei muito. A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Essa aqui é a mesma autora que escreveu Circe. Eu não li Circe, mas eu sei que é um livro que muita gente leu e gostou bastante. Assim como A Canção de Aquiles, que é um livro que tá muito hypado, muito conhecido, especialmente no BookTok, que é o TikTok dos livros. Deixa eu só me ajeitar, que eu acho que eu tô baixa. Acho que assim fica um pouquinho melhor. Gente, gostei muito desse livro, já preciso adiantar. Eu não sei se eu diria que ele merece tanto a hype que ele tem, mas eu acho que é justificável, sabe? Eu acho que ele tá sendo tão comentado e tão recomendado, é uma coisa boa, porque esse livro é realmente muito legal. Antes de começar a falar da história, eu preciso falar sobre a escrita dessa autora, como ela é habilidosa, como ela é... Gente, assim, é uma escrita muito bonita, muito sensível, sabe? Eu diria. Eu amei a forma como ela narrou essa história e me conectei demais com os personagens, com a história, mais pela narrativa dela, que ela, enfim, escreve de um jeito muito bonito. Mas enfim, falando agora sobre a história, quando eu comecei A Canção de Aquiles, eu tinha muita certeza de que a história ia girar em torno do Aquiles, que ele seria o protagonista. Mas esse não é o caso. Aqui no livro, o protagonista é o Patroclo. Ele é filho de um rei na Grécia Antiga, portanto ele é um príncipe grego. E ele teve uma criação muito solitária, sabe? O pai dele criou ele afastado da mãe. É um pai muito rigoroso, muito... que exige muito do filho desde muito criança. Quando ele tem 9 anos, o pai dele leva ele pra ser um dos prometidos da princesa Helena. E assim, é muito estranho pensar, né, um garoto de 9 anos e tudo mais, principalmente quando a gente vê os outros pretendentes da princesa ali no momento da cena. Mas eu também fiquei tentando me lembrar que é Grécia Antiga, gente, isso é muito tempo atrás. E o pessoal casava muito cedo na época. Tudo era muito mais cedo do que é hoje, né? Casavam muito cedo, tinham filhos muito cedo, morriam muito cedo também. Então, por mais que tenha sido estranho pra mim ler essa parte, né, do pai tentando casar o filho de 9 anos, ao mesmo tempo eu ficava tentando lembrar, pô, é Grécia Antiga, né, vamos lembrar que era outro tempo, outro período, as coisas aconteciam de outro jeito, e enfim, de qualquer forma, né, de todo jeito, o pai dele levou ele como um dos pretendentes ali da princesa e tudo mais, e só pra ilustrar aqui um pouco da ambição desse pai dele, que tinha planos muito grandes pra ele. Inclusive, quando ele ainda é criança, ele vai conhecer o Aquiles em uma
espécie de disputa, de torneio e tudo mais, e o Aquiles se destaca porque ele é muito bom no que ele faz, ele é muito determinado, ele realmente é uma pessoa, um garoto que se destaca. E o pai do Patroclo ainda vira pra ele e fala: isso é como um príncipe tem que ser. Tipo assim, tá vendo lá como é que você tem que ser? É igual esse garoto aí. Enfim, isso tudo que eu tô contando aqui é bem no comecinho do livro, mas chega um momento aqui no livro, acho que nas primeiras 50 páginas, em que vai acontecer uma coisa muito tensa, muito trágica, que vai mudar o destino do Patroclo pra sempre. Esse acontecimento vai fazer com que ele seja exilado. O pai dele manda ele pra um outro reino ali da Grécia, e esse reino é do pai do Aquiles. Então é assim que eles vão se aproximar, porque ele vai chegar nesse lugar com esse rei, né, que é o pai do Aquiles, que abre os braços pra muitos meninos, né? Ele tá ali acolhendo criança órfã, criança exilada, tem um treinamento pra esses garotos, tudo pra, né, entrar em exércitos e tudo mais. Então, enfim, tem ali todo um tratamento pra esses garotos e é pra lá que o Patroclo vai. Chegando lá, ele vai se lembrar do Aquiles e ele vai se lembrar do magnetismo do Aquiles, né? Ele vai vivenciar isso todos os dias ali, porque o Aquiles, ele é um garoto que se destaca, como eu já falei, ele é muito bom em tudo que ele faz, ele é muito popular, muito bonito, enfim. Ele chama muita atenção e o Patroclo fica interessado já desde o começo. Só que o Patroclo, ele é um menino muito tímido, porque ele sempre foi criado, né, desde muito criancinha, assim, ele foi criado na solidão. Então ele é um garoto muito solitário. E é muito triste ver essa parte, né, enfim, essa vida do personagem, essa questão da solidão dele é bem triste. Mas enfim, ele vai estar ali nesse lugar cheio de um monte de garoto que ele não consegue se enturmar, ele acaba ficando na dele. Só que em algum momento ali, eventualmente, ele vai acabar se aproximando do Aquiles, eles vão se tornar amigos e tudo mais. E vale lembrar também que o Aquiles, ele é tipo um semideus, assim, ele é um herói. Ele é filho de um humano com uma deusa. A mãe dele é uma ninfa, tem uns poderes e tal, uma pessoa muito esquisita, assim, uma deusa muito esquisita. E tem também uma questão de uma profecia envolvendo o Aquiles, de que ele seria, assim, o grande herói, tipo, o principal soldado da sua época, da sua geração, um negócio assim. Então tem toda uma profecia em cima dele muito, muito forte. E, como eu falei, eventualmente, ele e o Patroclo vão se aproximar, eles vão se tornar amigos e tudo mais, só que a gente percebe desde o começo que tem uma coisa a mais, sabe? Tem uma tensão a mais ali que não é só de amizade. E daí a gente acompanha toda essa tensão sendo desenvolvida, sendo trabalhada, eles se aproximando, eles tentando entender o que tá acontecendo, né, na vida deles e tudo mais. E a mãe do Aquiles, ela não é muito a favor desse envolvimento aí, né, de que eles se aproximem tanto. Então tem todas umas problemáticas, assim, envolvendo a mãe dele também. Só que chega um momento ali no meio do livro em que a gente vai ver sendo deflagrada a guerra de Troia. Tudo, é claro, ali envolvendo o sequestro da Helena. Isso tudo já é uma história grega, assim, muito antiga e bastante conhecida, né? Então a gente vê tudo isso sendo deflagrado e a participação desses dois na guerra, sendo Aquiles aí o principal soldado, né? Com essa profecia do principal soldado da sua época, da sua geração. Então a gente vê toda essa questão da guerra também sendo desenvolvida aí na segunda metade do livro. E é muito, muito legal ver tudo isso acontecer. O Patroclo, ele é um rapaz muito profundo, assim, ele é muito intenso. E eu fiz umas marcações, assim, de coisas que ele pensava, que eu fiquei, meu, que lindo, sabe? Assim, são realmente passagens muito bonitas. Eu tô tentando encontrar aqui pra mostrar, mas enfim, são realmente passagens muito bonitas que mostram a profundidade desse garoto e como ele enxerga as coisas de uma forma muito própria dele, sabe? Principalmente o Aquiles, né? Ele tem uma forma de enxergar o Aquiles que é surreal, assim, é uma coisa de arrepiar mesmo. Olha isso daqui que ele vai falar, já no comecinho do livro. Os olhos de Aquiles faiscavam à luz das chamas, a face nitidamente desenhada contra as sombras oscilantes. Eu a reconheceria disfarçada ou em plena escuridão, pensei. Eu a reconheceria mesmo se estivesse louco. Eu acho muito bonito a forma como ele, não sei, esse sentimento dele que ele tem pelo Aquiles e como ele transforma isso em palavras. Eu acho muito, muito bonito, muito intenso e muito verdadeiro, sabe? Me emocionou muito a forma como ele enxerga o Aquiles. Eu amei. E também tem muito no livro de como o relacionamento dele com o Aquiles é o que de fato traz algum sentido pra vida dele, porque ele tá exilado, tá sem família, ele não tem perspectiva de vida, ele foi criado muito sozinho, ele se sente como se realmente não tivesse ninguém. Agora finalmente ele tem alguém, né, uma pessoa, um companheiro de vida. E isso fica muito claro em dois trechos que eu marquei que eu vou ler pra vocês. O primeiro é o seguinte: aqueles segundos, aquelas frações de segundo em que os nossos olhares se encontravam eram os únicos momentos no dia em que eu sentia alguma coisa. Uma reviravolta súbita no estômago, um rápido acesso de ira. Eu era como um peixe hipnotizado pelo anzol. Então tem muito dessa questão do sentimento, né, de como ele se sente com relação a Aquiles, mas também muito com relação a como ele não sente nada
fora isso, sabe? Ele tem uma vida apática, ele tem uma vida sem sentido. Outro trecho também que mostra mais ou menos isso é quando ele fala o seguinte, que o Aquiles dormindo parecia outro, belo, porém frio à luz da lua. Desejei que acordasse para que a vida pudesse retornar. Ou seja, o sentido que ele encontra na vida tá tudo no Aquiles. Gente, isso é muito bonito. Aqui tem outro trecho que mostra também como que ele enxerga o Aquiles. E, gente, tudo isso, ó, no começo do livro, tá? Ele fala assim, ele não dizia nada com segundas intenções e ficava intrigado quando alguém fazia isso. Certas pessoas talvez confundissem semelhante atitude com ingenuidade. No entanto, abrir o coração não é, de certo modo, uma característica de gênio? Enfim, gente, eu amei o livro, gostei muito da experiência. Se você ainda não sabe se lê ou não, eu recomendo fortemente que você leia. Ele tem muito dessa coisa das histórias gregas, né? Afinal, tudo que acontece aqui tá em cima desse pano de fundo da história da Grécia, né? De uma das grandes batalhas que aconteceram na história. Eu já vi que tem muita gente que não é muito fã disso e é uma coisa inevitável, você vai encontrar isso no livro, mas o livro não é só sobre isso. Eu confesso que a segunda metade do livro foi quando a leitura deu uma queda no ritmo da leitura pra mim, porque foi quando começou a acontecer a guerra e tudo mais. Eu não tava muito interessada na guerra, mas enfim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de cenas de guerra. E embora não tenha muitas cenas de batalha, mas o desenvolvimento das personagens dentro dessa trama da guerra, ainda assim deu uma queda pra mim, mas não afetou em nada a minha experiência de leitura e o que eu achei do livro no fim das contas. Eu gostei muito dessa história, gente. Se você não leu ainda, dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então aproveite. E se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu fiquei encantada com essa leitura. Gente, eu terminei Eddie LaRue. Veio aí, li aclamadíssima e eu curti demais, sério. Gostei muito desse livro. Eu fiz um vlog de experiência dessa leitura. Já deve ter saído aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. E cara, realmente o hype tá justo nesse caso. Eu gostei muito do livro e achei que ele realmente vale todos esses comentários que estão sendo feitos sobre ele. Eu dei 5 estrelas pra essa história. E como eu já tenho um vlog exclusivo desse livro aqui no canal, eu não vou ficar me estendendo muito a respeito da leitura. Vou falar só brevemente sobre a sinopse, o que eu achei, mas já tô rasgando cedo aqui falando que eu adorei. Mas basicamente, A Vida Invisível de Eddie LaRue eu considero como um realismo fantástico. A gente tem essa moça, que é a Eddie LaRue, que nasceu no interior da França no fim do século XVII e por querer ter liberdade, ser senhora do seu próprio destino, fazer o que ela quiser, sem seguir determinações de sua época, ela acaba fazendo um pacto com um deus da escuridão para que ela tenha tempo e liberdade, para que ela seja dona do próprio destino e ela faça o que ela quiser fazer, que ela possa visitar, conhecer novos países, conhecer novas culturas, conhecer, enfim, né, tudo que o mundo tem para oferecer. Ela acaba desejando isso, ela aceita esse pacto, só que tudo tem um preço e o preço para ela conseguir o que ela quer é que ela seja esquecida, né? Ninguém nunca lembra dela. Ela é como um fantasma mesmo, em que qualquer pessoa que conhece ela, se virar de costas, se for em outro cômodo, já não lembra dela quando volta. E ela tá vivendo assim há 300 anos. A gente acompanha aqui a narrativa em duas linhas temporais. O passado, que é quando tudo começou, e o presente da personagem, que é no ano de 2014 em Nova York. Então a gente vai acompanhando essas duas narrativas pra entender como tudo aconteceu no passado e também entender como que isso tá se refletindo na vida da Eddie LaRue nos tempos atuais aqui da história. Só que chega um ponto aqui no livro, logo no começo da história, que no caso não é tão no começo do livro assim, porque leva bem umas 100 e poucas páginas pra isso acontecer, ela vai acabar conhecendo um rapaz ali em Nova York que se chama Henry, e ele é a primeira pessoa que vai se lembrar dela. E isso começa a instigar muito a Eddie, ela tenta muito entender o que tá acontecendo, por que ele se lembra dela, qual é a condição para ele se lembrar dela, motivos e tudo mais. E a partir daí a história vai se desenvolvendo, né? Vai tendo muito mais profundidade, tanto com o que aconteceu com ela no passado, quanto com o que tá acontecendo com ela no presente. Toda essa questão dela com o Henry. A gente também conhece muito sobre a pessoa do Henry, sobre quem ele é, sobre as suas dores, os seus sofrimentos. Os dois personagens são muito sofridos, eu senti pena dos dois a leitura inteira. Eu queria botar num potinho e abraçar os dois. Mas, enfim, né, a gente conhece muito profundamente esses personagens, é uma coisa muito bonita de acompanhar. E o final do livro, gente, é assim, de deixar realmente chocado. Eu li em live esse final e eu fiquei assim, meu Deus, que gênia, eu amei o final do livro.
Pra mim faltou uma coisinha ali na história que se eu falar vai ser, eu acho que pode ser spoiler. Mas eu senti falta do desenvolvimento do relacionamento entre personagens de uma forma mais, digamos assim, intensa pra justificar certas coisas. Mas de certa forma foi um livro muito, muito bom. A primeira metade pra mim voou, assim, eu li muito rápido a primeira metade do livro. A segunda metade, o ritmo de leitura já deu uma caída, eu já li um pouco mais devagar, mas ainda assim eu levei 4 dias, eu acho, pra ler as 500 páginas e valeu super a pena. Eu gostei muito do livro, recomendo bastante. Acho também que, de novo, né, a hype tá super, super válida. E eu vou deixar linkado aqui embaixo o vlog de leitura, se você quiser saber melhor, né, o que eu fui pensando enquanto eu fui lendo. Tá sem spoiler, tem muitas impressões que eu fui tendo conforme eu fui lendo, coisas que eu fui me lembrando. Falei também sobre como essa personagem, né, é muito, sei lá, é tudo muito artístico, sabe, nesse livro. Eu achei muito, muito bonito, belíssimo, então fica aqui a recomendação. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também o link pra compra do livro, se você tiver interesse. E, gente, sério, assim, leiam Ed La Rue sem medo, porque eu acho que você vai gostar. Aconteceu uma coisa inesperada, e eu li mais um livro hypado, que não tava na minha previsão de leitura pros próximos meses, mas ele foi votado lá na Twitch. A galera votou que eu lesse esse livro, e eu li. E eu gostei demais. Eu tô falando de O Acordo, da Elle Kennedy, essa é a capa do livro. Eu fiz um vídeo aqui pro canal, que já foi ao ar, eu acredito, só lendo romances por uma semana. E esse foi um dos livros que eu li durante essa semana. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui no card, se você quiser ir lá conferir. E, gente, eu não tava esperando, mas eu gostei do livro, tá? Preciso adiantar isso. Esse livro, na verdade essa série de livros, está sendo muito comentada ultimamente, assim, eu não sei por que essa série que já foi publicada há alguns anos voltou à tona e tem muita gente comentando a respeito, tanto no BookTok quanto no YouTube, enfim, tem muita gente falando sobre. E eu tava com esse livro no meu Kindle já há algum tempo, eu comprei ele tava lá mofando no Kindle e dentro de uma live eu acabei fazendo uma enquete e a galera votou então pra que eu lesse esse livro e por isso então eu pensei em encaixar ele aqui nesse vídeo porque eu li ele, tipo, muito recentemente, então vamos falar sobre O Acordo, que é o primeiro livro da série Amores Improváveis, ou Off Campus. O Off Campus é o nome da série em inglês, Amores Improváveis é como ficou traduzido, mas eu não gosto desse título da tradução. Enfim, essa é uma série de livros New Adult que se passa no ambiente universitário e a gente tem nesse primeiro livro como protagonistas a Hannah e o Garrett. O Garrett, ele é o capitão do time de hóquei da universidade, ele é muito famoso, tanto ele quanto os seus amigos jogadores ali, eles são muito famosos, populares dentro da universidade. É aquele clichê do cara pegador, sabe, sarado, que participa das festas e sai com um monte de menina, pega um monte de menina, é aquele clichêzão, então assim, nada novo sob o sol. Aí a gente tem a Hannah, que é uma garota que estuda alguma coisa envolvendo música, eu não lembro exatamente agora o que, mas ela é bolsista, na verdade ela tá tentando uma bolsa dentro da universidade para o próximo semestre e isso envolve uma espécie de festival de final de ano em que ela precisa participar e se sair muito bem para ganhar essa bolsa. E ela é uma aluna dedicada, aplicada, que tem problemas financeiros ali na família, tudo voltado a um acontecimento do passado dela, que foi um estupro que ela sofreu quando ela era mais jovem. E isso não é um spoiler porque é contado exatamente no início do livro. Desde o começo a gente sabe que ela passou por esse momento traumático e que isso mudou a vida dela e a vida da família dela também. Então eles estão passando ali por esse problema financeiro, ela precisa então dessa bolsa e ela também acaba trabalhando meio período ali, né, pra poder pagar, enfim, se sustentar na faculdade, pagar comida e esse tipo de coisa. Os dois, tanto o Garrett quanto a Hannah, fazem parte da mesma turma de uma disciplina de ética, alguma coisa assim. E no começo do livro a gente vê que as notas dessa prova foram reveladas, né, foram divulgadas. Todo mundo foi muito mal e a Hannah foi a aluna que tirou a nota mais alta da turma inteira. O Garrett, quando vê isso, ele fica interessado em aulas da Hannah porque ele precisa manter as notas muito, assim, não muito boas, mas ele precisa estar acima da média, sabe? Pra participar dos jogos, dos campeonatos e ele, assim, realmente ama jogar hóquei, é o que ele quer fazer pra vida e ele não pode ficar fora dos campeonatos. Então, ele precisa ir muito bem na segunda chamada e por isso, então, ele começa a pedir pra Hannah pra que ela dê aulas particulares pra ele. Ela fala, Deus me livre, não vou te dar aula, nem te conheço, eu tenho uma vida muito corrida, eu preciso focar no festival do final do ano pra ganhar minha bolsa, eu preciso trabalhar, eu tenho as minhas aulas pra fazer, preciso estudar e tudo mais, e eu não vou gastar meu tempo livre dando aula pra você, então um beijo, até a próxima, a gente se vê por aí, tchau. Só que ele é muito insistente, ele volta a falar com ela várias outras vezes, né, dando essa sugestão, pedindo, implorando pra que ela dê aulas particulares pra ele, ela sempre negando. Só que ele encontra, assim, o calcanhar de Aquiles da Hannah,
que é o Justin, um garoto ali também da faculdade, por quem ela é afim já há muito tempo, só que ela nunca teve chance nem coragem, também nem oportunidade de chegar no menino, então é meio que um amor platônico. E daí ele vai propor pra ela, né, o acordo entre eles é que ela dê aula pra ele e em troca disso ele vai sair com ela, ele vai ser visto com ela, ele vai ajudar a torná-la popular e desejável, porque já que ele é o cara mais, né, famoso da faculdade, digamos, quando ela for vista com ele, ela vai automaticamente ser conhecida pelas pessoas e vai instigar também o interesse dos outros caras, inclusive desse tal de Justin. Isso em algum momento vai colar, né, ela vai acabar topando isso aí que ele propôs, e a partir daí então a gente vê a história começar a se desenvolver ali com relação a esses dois, que é obviamente é o casal principal dessa história. A gente já espera que em algum momento eles vão se relacionar, então meio que tudo surge como uma espécie de amizade, essa espécie de acordo mútuo em que a coisa vai evoluindo para uma amizade, depois para um interesse romântico. E, enfim, eu gostei muito desse livro. Ele tem todos os clichês possíveis, mas ele é um livro divertido, que tem personagens muito cativantes. Eu adorei conhecer esses personagens, eu achei todos eles muito, não sei, muito palpáveis, me pareceu, sabe? Tipo, embora tenha todos os clichês, eles me pareceram reais, assim, eu me aproximei dos dois. Além de ter alguns momentos muito divertidos, outros clichês, assim, que você fica... Pra quê? Não precisava, mas de qualquer forma foi uma leitura muito gostosa. Eu gostei bastante de ter lido esse livro e contra todas as minhas expectativas, porque eu não tava achando que eu fosse gostar tanto assim. Eu achei que eu só fosse, tipo, ok, uma boa leitura, mas pra mim foi uma experiência muito boa, que eu tô até pensando, na verdade já me decidi que eu vou ler os próximos livros da série. Eu só preciso que o e-book diminua de preço de novo, pra daí eu comprar e continuar a série. Só que assim, eu não tô tão empolgada pros próximos livros, porque agora a minha expectativa tá alta, porque a minha experiência com o primeiro livro foi muito boa. Então eu tô esperando que as próximas leituras também sejam tão boas quanto. Então, não sei. Teve muita gente já me falando que o terceiro livro da série é muito bom, mas não sei, né? Vamos ver aí. São 4 séries e tem 2 spin-offs, se eu me lembro bem. Tem um dos spin-offs que, inclusive, tá de graça, o e-book em inglês, alguma coisa assim. Eu já coloquei no Kindle, mas eu quero ler tudo na ordem. E, gente, adorei a história. Parabéns, Elle Kennedy. Eu achei que ela trabalhou de forma leve, envolvente, divertida, algumas coisas sérias, envolvendo ali as personagens. Então, sei lá, assim, me ganhou. Achei a escrita dela muito boa, muito envolvente. E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Foram 5 livros lidos, 5 livros hypados. Puxando assim pela memória, eu gostei muito de todos. Então, assim, eu acho que eu tô dando sorte com a hype, porque eu acabei gostando bastante desses livros aí que eu li durante esse vídeo. Espero que a sorte continue a meu favor. E é isso. Quero saber agora o que vocês acharam do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem que eu faça outra versão desse vídeo ou alguma coisa parecida. Sugere aqui embaixo que eu vou ler os comentários de vocês e acabo ouvindo aí, né, bolando alguma coisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo aqui agradecendo aos membros do canal mais uma vez, de todo o coração, galera. Muito obrigada por tudo sempre. Vocês são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!